Era uma noite de verão em Miami Beach, e a mansão dos Whitmore brilhava como um diamante sobre as águas cristalinas da baía. Carros de luxo se enfileiravam na entrada circular, Lamborghinis, Ferraris, Bentleys e Rolls-Royces que custavam mais que a casa da maioria das pessoas. O som de risadas sofisticadas e o tilintar de taças de cristal ecoavam pelos jardins perfeitamente cuidados, onde cada rosa havia sido importada diretamente da França. Richard Whitmore, magnata do setor imobiliário, havia organizado esta festa exclusiva para celebrar o que ele chamava de um investimento que mudou tudo. Havia meses, sua empresa estava à beira da falência. Um projeto bilionário de resort sustentável havia enfrentado problemas técnicos, ambientais e financeiros que pareciam impossíveis de resolver. Foi quando um investidor misterioso apareceu, oferecendo não apenas o dinheiro necessário, mas também soluções inovadoras que ninguém havia pensado antes. Os convidados desta noite representavam a elite de Miami, herdeiros de fortunas familiares, jovens empreendedores do Vale do Silício, influenciadores digitais milionários e celebridades que faturavam milhões apenas postando fotos. Todos vestiam roupas que custavam mais que um carro popular, usando relógios que poderiam comprar uma casa, e falavam casualmente sobre seus iates, jatos particulares e casas de verão na Europa. No centro deste universo de ostentação, 3 jovens se destacavam pela arrogância. Marcus Blackwell, de 28 anos, havia herdado uma fortuna em tecnologia e nunca trabalhará um dia sequer na vida. Sua namorada, Isabella Rodrigues, era uma influenciadora que ganhava milhões vendendo produtos de beleza para suas seguidoras, enquanto ela mesma gastava fortunas em procedimentos estéticos. O terceiro era James Morton, que havia criado um aplicativo de delivery que o tornará bilionário aos 30 anos, mas que também o transformará em alguém que acreditava que o dinheiro era a única medida do valor de uma pessoa. Eles estavam parados no terraço principal, observando o movimento da festa, quando algo chamou sua atenção. Um homem idoso caminhava lentamente em direção à entrada da mansão. Ele parecia ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos despenteados pelo vento marinho e a pele marcada por décadas de exposição ao sol. Vestia uma camisa xadrez azul e branca, já desbotada pelo tempo, calças caqui simples que haviam conhecido dias melhores, e sapatos de couro marrom que claramente tinham muitas histórias para contar. Em suas mãos calejadas, carregava um chapéu de palha tradicional, daqueles que os pescadores usam para se proteger do sol inclemente do mar. Marcos foi o primeiro a notar, cutucando os amigos com o cotovelo. Pessoal, olhem só isso. Acho que o vovô se perdeu. Isabella soltou uma risadinha maliciosa, ajeitando seus cabelos platinados que haviam custado $3.000 para serem feitos. Será que ele está procurando o cais? Talvez tenha confundido a nossa festa com um encontro de aposentados. O velho pescador se aproximou da entrada, onde 2 seguranças de terno preto o observavam com desconfiança. Ele mostrou algo em sua carteira, provavelmente um convite, e após alguns minutos de verificação, foi autorizado a entrar. Isso só aumentou a curiosidade e o deboche do trio de jovens ricos. James tomou um gole de seu champanhe Dom Pérignon, que custava $800 a garrafa, e comentou: "Eu não acredito que deixaram esse cara entrar. Olha só as roupas dele. Aposto que comprou no brechó da esquina." Marcos completou: "Cara, o Whitmore deve estar realmente desesperado por convidados se está chamando qualquer mendigo da praia." O pescador entrou na festa e imediatamente se destacou como um peixe fora d'água. Enquanto todos ao redor usavam roupas de grife, joias caras e acessórios de luxo, ele mantinha sua simplicidade natural. Não parecia constrangido ou intimidado. Na verdade, havia uma serenidade em seus olhos azuis, como se já tivesse visto tudo o que a vida poderia oferecer. Ele se dirigiu discretamente a um canto menos movimentado do salão principal, próximo a uma das grandes janelas que davam vista para o mar. Dali, observava silenciosamente a movimentação da festa, às vezes sorrindo gentilmente quando via algo que o divertia, outras vezes apenas contemplando as ondas que quebravam suavemente na praia particular da mansão. Um garçom jovem, recém-contratado e ansioso para impressionar os convidados VIPs, notou o pescador parado ali. Sem qualquer discrição, ele se aproximou com uma bandeja das bebidas mais baratas disponíveis, cervejas nacionais que contrastavam drasticamente com os vinhos raros e champanhes franceses que circulavam pelo resto da festa. "O senhor gostaria de alguma coisa? Temos essas cervejas aqui, são mais adequadas ao seu orçamento", disse com um sorriso condescendente. O pescador simplesmente agradeceu com educação e aceitou uma das cervejas, sem demonstrar qualquer irritação com o tratamento discriminatório. Isso chamou ainda mais a atenção do trio de jovens arrogantes, que haviam se posicionado estrategicamente para observar toda a interação. Isabella não conseguiu se conter. Ela se aproximou do pescador com seus saltos de $1.000 repicando no mármore italiano do chão,
seguida pelos dois amigos. Oi, Corito. Nossa, que surpresa te ver aqui. Conta pra gente, como foi a pescaria hoje? Conseguiu pegar alguma coisa boa? Sua voz era doce como mel, mas o sarcasmo era evidente para qualquer um que prestasse atenção. O pescador a olhou com aqueles olhos serenos e respondeu simplesmente: a pescaria sempre é boa quando você sabe onde procurar, moça. Sua resposta calma e sábia pareceu irritar ainda mais o grupo, que esperava uma reação defensiva ou constrangida. Marcos decidiu apertar o cerco. Imagino que deve ser difícil estar aqui, né, senhor? Quer dizer, todo esse luxo, essas pessoas importantes. Não deve ser exatamente o seu ambiente, certo? Talvez o senhor tenha se confundido? O pier fica a uns 2 quilômetros daqui. Ele apontou vagamente na direção do mar, como se estivesse dando direções para alguém perdido. Jamie se juntou à provocação, tirando seu iPhone do último modelo do bolso, um aparelho que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Quer que eu chame um Uber para você, vovô? Posso até pagar a corrida, considerando que você provavelmente veio andando até aqui. Os três riram alto, chamando a atenção de outros convidados próximos, que começaram a observar a cena com curiosidade. Durante toda essa humilhação pública, o pescador manteve sua compostura admirável. Ele tomou um gole tranquilo de sua cerveja e simplesmente disse: "Vocês são jovens. Ainda tem muito que aprender sobre as águas profundas da vida." Sua resposta enigmática deixou o trio momentaneamente confuso, mas eles logo voltaram a rir, interpretando suas palavras como divagações de um velho confuso. Outros convidados começaram a prestar atenção na situação. Alguns poucos pareciam desconfortáveis com a crueldade óbvia da situação, mas a maioria simplesmente observava com o tipo de curiosidade mórbida que pessoas ricas às vezes desenvolvem quando se deparam com aqueles que consideram diferentes ou inferiores. Uma senhora elegante, usando diamantes que poderiam comprar uma pequena cidade, murmurou para sua amiga: "Que situação mais estranha. Como será que esse homem conseguiu entrar aqui?" Sua amiga, não menos carregada de joias, respondeu: "Deve ser algum tipo de experimento social do Richard. Você sabe como ele gosta dessas excentricidades." Enquanto isso, o pescador continuava em seu canto, agora claramente o centro das atenções, embora não parecesse se importar minimamente com isso. Ele observava as pessoas ao redor com uma expressão que misturava compaixão e sabedoria, como alguém que já havia passado por muitas tempestades e aprendido a encontrar paz mesmo no meio do caos. A festa continuou por mais 1 hora, com o trio de jovens fazendo comentários ocasionais sobre o intruso sempre que passavam perto dele. Outros convidados também começaram a fazer piadas sussurradas, criando um ambiente cada vez mais hostil ao redor do pescador silencioso. Foi então que tudo mudou dramaticamente. Richard Whitmore subiu no pequeno palco que havia sido montado no salão principal, acompanhado de sua esposa Patrícia e de alguns executivos de sua empresa. Ele pegou o microfone e pediu a atenção da plateia. "Meus queridos amigos, muito obrigado por estarem aqui esta noite conosco. Como vocês sabem, este evento tem um propósito muito especial." A multidão se calou, todos voltando sua atenção para o anfitrião. Richard continuou: "Há 6 meses, minha empresa estava enfrentando a maior crise de sua história. Nosso projeto de resort sustentável, que representava 10 anos de trabalho e $2 bilhões de investimento, estava à beira do colapso total. Problemas ambientais, técnicos, financeiros, parecia que não havia solução possível. As pessoas ouviam com interesse. Muitas sabiam da crise da empresa Whitmore, que havia sido amplamente noticiada na mídia especializada. Richard prosseguiu: "Foi quando um anjo apareceu em nossas vidas. Um investidor que não apenas trouxe o capital necessário, mas também soluções inovadoras que nem nossos melhores engenheiros haviam pensado. Alguém que entende não apenas de negócios, mas de sustentabilidade, de preservação marinha, de tecnologia limpa, um verdadeiro visionário." A curiosidade na sala era palpável. Todos queriam saber quem era este misterioso salvador da fortuna Whitmore. Richard sorriu e continuou: "Este homem pediu para manter sua identidade em segredo durante todo o processo. Ele queria que as soluções fossem julgadas por seus méritos, não por sua reputação. Mas esta noite, finalmente, posso apresentá-los ao homem que salvou não apenas minha empresa, mas também criou centenas de empregos e um projeto que vai revolucionar o turismo sustentável no mundo todo." A expectativa era quase tangível. Todas as cabeças se viraram, procurando entre os convidados alguém que pudesse ser o misterioso investidor. Muitos olharam para os empresários mais conhecidos presentes, especulando quem poderia ser o herói da noite.
Richard olhou diretamente para o canto onde o pescador estava parado, ainda segurando sua cerveja modesta. Mestre Santiago, o senhor poderia, por favor, se juntar a nós aqui no palco? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram na direção que Richard estava olhando, e lá estava o velho pescador, que agora caminhava calmamente em direção ao palco. Marcos, Isabela e James ficaram paralisados, suas faces passando por uma sequência de expressões que incluíam choque, confusão, descrença e, finalmente, puro terror. O pescador, agora identificado como Santiago, andou com a mesma serenidade de sempre através da multidão que agora se abria respeitosamente em seu caminho. Pessoas que minutos antes o olhavam com desdém agora o observavam com uma mistura de choque e admiração crescente. Quando Santiago chegou ao palco, Richard o abraçou calorosamente, com lágrimas nos olhos. Senhoras e senhores, este é Eduardo Santiago, mais conhecido nos círculos financeiros internacionais como o Fantasma de Wall Street. Aos 40 anos, ele já havia construído um império financeiro avaliado em 12 bilhões de dólares, especializando-se em investimentos sustentáveis e preservação marinha. A multidão estava em choque total. Richard continuou: o mestre Santiago se aposentou aos 50 anos e decidiu viver uma vida simples, dedicando-se à sua paixão pela pesca e pela preservação dos oceanos. Mas ele nunca parou de investir secretamente em projetos que combinam lucro com responsabilidade ambiental. Nos últimos 20 anos, ele financiou mais de 200 projetos ao redor do mundo, sempre de forma anônima. Santiago pegou o microfone com suas mãos calejadas, e quando falou, sua voz carregava a autoridade silenciosa de alguém que havia construído um império. Obrigado, Richard. Vocês sabem, eu escolhi viver de forma simples porque aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você veste ou no carro que dirige. Está no que você constrói, no impacto que causa no mundo, e na forma como trata as pessoas, especialmente aquelas que você acredita que não podem fazer nada por você. Seus olhos percorreram a multidão, parando brevemente no trio de jovens que o havia humilhado, que agora estava praticamente escondido atrás de outros convidados. Esta noite foi muito educativa para mim. Pude observar como algumas pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. É uma lição valiosa sobre caráter. Marcos sentiu suas pernas bambas. Isabela estava pálida apesar de toda a maquiagem cara. James tentava se misturar à multidão, desejando poder desaparecer completamente. O garçom que havia oferecido as bebidas baratas estava praticamente em pânico, percebendo que havia insultado um dos homens mais ricos do planeta. Santiago continuou: minha filosofia sempre foi simples, o mar não liga para a marca da sua roupa quando você está afogando. O que importa é se você sabe nadar. E infelizmente, esta noite, vi muitas pessoas que ainda não aprenderam a nadar nas águas profundas da humanidade. Richard retomou o microfone. O projeto do resort sustentável que o mestre Santiago salvou não é apenas um investimento financeiro. É um modelo que combina tecnologia de ponta com preservação ambiental, criando empregos para comunidades pesqueiras locais e estabelecendo um novo padrão para o turismo responsável. Graças à visão dele, transformamos uma crise em uma revolução. Santiago sorriu gentilmente. O projeto empregará mais de 2.000 pescadores locais como guias especializados, consultores ambientais e operadores de turismo sustentável. Eles receberão salários dignos e participação nos lucros, porque são eles que realmente conhecem o mar. Não há universidade no mundo que ensine o que esses homens e mulheres sabem sobre os oceanos. A revelação continuou sendo surreal para todos os presentes. Richard explicou como Santiago havia investido 50 milhões de dólares no projeto, mas também havia trazido uma rede de contatos internacionais, tecnologias proprietárias desenvolvidas por suas empresas sustentáveis, e um conhecimento profundo sobre preservação marinha que havia adquirido em 2 décadas de pesca contemplativa. O mestre Santiago não apenas salvou nossa empresa, disse Richard, ele criou um modelo que está sendo replicado em 12 países. Estamos falando de um impacto econômico de mais de 5 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, tudo baseado em sustentabilidade e respeito às comunidades locais. Santiago pegou o microfone novamente. Vocês sabem, eu poderia ter chegado aqui de helicóptero, vestindo um smoking de 5 mil dólares, e todos teriam me tratado com respeito desde o primeiro momento. Mas escolhi vir como realmente sou, um pescador que ama o mar e acredita que podemos fazer negócios sem destruir o planeta ou humilhar as pessoas. Ele fez uma pausa, seus olhos novamente encontrando o trio de jovens que agora estava claramente em pânico. Esta noite, algumas pessoas me ofereceram cerveja barata porque assumiram que eu não poderia pagar por algo melhor. Outros riram da minha roupa e sugeriram que eu havia me perdido. Curiosamente, essas mesmas pessoas nunca perguntaram meu nome, nunca quiseram saber minha história,
nunca demonstraram interesse genuíno em conhecer quem eu realmente era. O constrangimento na sala era palpável. Muitos convidados começavam a se lembrar de suas próprias reações ao ver Santiago chegar, e não se sentiam orgulhosos do que lembravam. Mas também conheci pessoas interessantes esta noite. Santiago continuou com um sorriso. O garçom que me ofereceu a cerveja, por exemplo. Depois descobri que ele está trabalhando 3 empregos para pagar a faculdade de engenharia ambiental. Conversamos por alguns minutos sobre preservação marinha, e suas ideias são brilhantes. Aliás, jovem, onde você está? O garçom, mortificado, se apresentou tremendo. Santiago continuou: eu gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos integral, mais um estágio remunerado em uma de minhas empresas. Pessoas com sua dedicação e paixão são exatamente o que precisamos para mudar o mundo. A transformação foi instantânea. O garçom, que minutos antes havia tratado Santiago com condescendência por assumir que ele era pobre, agora estava recebendo uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. As lágrimas em seus olhos eram de gratidão e também de vergonha por seus preconceitos iniciais. Santiago então direcionou sua atenção para o trio de jovens arrogantes, que agora estava tentando se esconder atrás de uma coluna de mármore. Eu também tive conversas interessantes com alguns jovens empreendedores esta noite. Eles me ensinaram muito sobre como não julgar as pessoas pela aparência. Marcos, Isabela e Jamie sabiam que não havia como escapar. Lentamente, eles emergiram de seu esconderijo improvisado, suas faces vermelhas de vergonha e constrangimento. A multidão os observava com uma mistura de curiosidade e desaprovação evidente. Vocês sabem, disse Santiago, sua voz ainda gentil mas carregada de sabedoria, quando eu era jovem como vocês, também cometi o erro de julgar as pessoas pelo que elas pareciam ter, não pelo que realmente eram. A diferença é que aprendi com meus erros. A verdadeira maturidade não está em ter muito dinheiro jovem, mas em saber como usar esse dinheiro para construir pontes, não muros. Isabela tentou se aproximar, balbuciando desculpas incoerentes, mas Santiago levantou a mão gentilmente. Não se preocupem com desculpas. Preocupem-se com lições. O dinheiro de vocês pode comprar carros caros e roupas de grife, mas não pode comprar sabedoria, respeito genuíno ou a paz que vem de saber que você está fazendo a diferença no mundo. Marcos, reunindo coragem, finalmente conseguiu falar: Senhor Santiago, nós, cometemos um erro terrível. Não sabíamos quem o Senhor era. Santiago sorriu tristemente. Exatamente, jovem. Vocês não sabiam quem eu era, mas mesmo assim me trataram mal. Isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. O caráter de uma pessoa se revela não na forma como ela trata seus superiores, mas na forma como ela trata aqueles que considera inferiores. A lição estava sendo aprendida da forma mais pública e constrangedora possível. Richard, percebendo o momento educativo, adicionou: o mestre Santiago escolheu investir em nosso projeto não apenas pela rentabilidade, mas porque nossa proposta incluía um componente social forte, focado em elevar as comunidades locais em vez de explorá-las. Santiago concluiu sua participação no palco com uma reflexão final: eu voltei para o mar aos 50 anos porque descobri que a pesca me ensina paciência, humildade e respeito pela natureza. Cada peixe que capturo, eu o faço com gratidão. Cada onda que observo me lembra que há forças muito maiores que nós neste mundo. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que importa é como você usa essa ferramenta. Ele desceu do palco em meio a uma ovação respeitosa, muito diferente da recepção que havia recebido quando chegou. As pessoas agora se aproximavam dele com genuína admiração e respeito, querendo conhecer melhor o homem que havia se revelado muito mais do que aparentava. Durante o resto da noite, Santiago foi o centro das atenções, mas de uma forma completamente diferente. Conversou com empresários sobre sustentabilidade, com jovens sobre propósito de vida, e com outros investidores sobre a importância de usar o capital para criar impacto positivo no mundo. Marcos, Isabela e James passaram o resto da festa tentando se redimir, aproximando-se timidamente de Santiago em diferentes momentos. Para sua surpresa, ele os recebeu com gentileza, oferecendo conselhos sobre como usar suas fortunas e influências de forma mais construtiva. Vocês têm recursos que a maioria das pessoas nunca terá, disse Santiago a Marcos durante uma conversa mais tarde na noite. Com esses recursos vem uma responsabilidade. Vocês podem escolher usar seu dinheiro para impressionar pessoas em festas, ou podem usá-lo para resolver problemas reais no mundo. A escolha é de vocês, mas lembrem-se, no final da vida, ninguém se lembra do carro que você dirigia, mas sim das vidas que você tocou. Isabela, ainda visivelmente abalada pela experiência, perguntou: como podemos fazer melhor? Como podemos ser mais como o Senhor?
Santiago sorriu. Comecem pequeno. Tratem bem as pessoas que não podem fazer nada por vocês. Sejam curiosos sobre as histórias dos outros. Lembrem-se de que todo mundo tem algo para ensinar, independentemente de sua conta bancária. James, que havia criado sua fortuna através de tecnologia, ficou particularmente impressionado quando Santiago mencionou suas próprias empresas de tecnologia sustentável. Eu invisto em tecnologias que resolvem problemas ambientais há 2 décadas, explicou Santiago. Desenvolvemos sistemas de purificação de água oceânica, tecnologias de aquicultura sustentável e plataformas que conectam pequenos pescadores a mercados globais. A tecnologia deveria servir à humanidade, não apenas ao lucro. À medida que a noite avançava, a história de Santiago se tornava ainda mais impressionante. Richard revelou que ele havia financiado secretamente hospitais em comunidades pesqueiras, escolas técnicas em regiões costeiras pobres e programas de preservação marinha em mais de 30 países. O mestre Santiago, explicou Richard, é conhecido nos círculos filantrópicos como o benfeitor silencioso. Nos últimos 20 anos, ele doou mais de 3 bilhões de dólares para causas relacionadas aos oceanos e às comunidades marítimas, sempre de forma anônima. Quando a festa finalmente chegou ao fim, nas primeiras horas da manhã, Santiago estava na varanda da mansão, observando o nascer do sol sobre o mar. Algumas pessoas se juntaram a ele nesse momento contemplativo, incluindo o trio de jovens que o havia humilhado horas antes. Vocês sabem, disse Santiago suavemente, eu acordo todos os dias às 5 da manhã para pescar. Não porque preciso do peixe, não porque preciso do dinheiro, mas porque o mar me ensina algo novo todos os dias. Hoje, por exemplo, aprendi que as lições mais importantes da vida às vezes vêm nos momentos mais inesperados. Marcos, com uma humildade que ninguém havia visto nele antes, perguntou, Senhor Santiago, o que o senhor fará agora? Depois de toda essa exposição? Santiago sorriu, amanhã, vou acordar às 5 da manhã e ir pescar. Porque sou, antes de tudo, um pescador. O resto é apenas o que faço com os peixes que capturo. Enquanto os convidados começavam a se despedir, muitos se aproximavam de Santiago para trocar contatos, propor parcerias ou simplesmente agradecer pelas lições da noite. Ele recebia todos com a mesma gentileza serena que havia demonstrado durante toda a humilhação inicial. O garçom que havia recebido a bolsa de estudos se aproximou para se despedir e agradecer mais uma vez. Santiago aconselhou, estude muito, trabalhe duro, mas nunca se esqueça de onde veio. E quando você se tornar bem-sucedido, e tenho certeza de que será, lembre-se de como se sentiu esta noite e trate todos com a dignidade que merecem. As últimas pessoas a se despedir foram Marcos, Isabela e James. Eles se aproximaram juntos, ainda claramente constrangidos, mas também transformados pela experiência. Isabela falou primeiro, Senhor Santiago, não sabemos como agradecer pela lição de hoje. Prometemos que seremos diferentes. Santiago os olhou com compaixão paternal. Não me agradeçam. Agradeçam a si mesmos por estarem dispostos a aprender. E lembrem-se, não é suficiente prometer ser diferentes. Vocês precisam agir diferente, todos os dias, em cada interação, especialmente quando ninguém estiver olhando. Marcos perguntou, o Senhor nos perdoa? Santiago respondeu, não há nada para perdoar. Vocês me deram um presente esta noite. Me lembraram de por que escolhi viver uma vida simples e de por que continuo investindo em projetos que fazem a diferença. Às vezes, precisamos ser testados para lembrar quem realmente somos. Enquanto os jovens se afastavam, visivelmente mudados pela experiência, Santiago permaneceu na varanda, observando as ondas. Richard se juntou a ele para uma conversa final. Mestre, obrigado por aceitar se revelar esta noite. Sei que prefere o anonimato, disse Richard. Santiago respondeu, às vezes, as lições mais importantes exigem que saiamos de nossas zonas de conforto. Esta noite foi necessária, não apenas para aqueles jovens, mas para todos nós. Richard continuou, o projeto vai mudar centenas de milhares de vidas. Como posso agradecer adequadamente? Santiago sorriu, continue sendo fiel aos princípios que estabelecemos. Lembre-se de que o sucesso verdadeiro se mede não apenas pelos lucros, mas pelo impacto positivo que causamos no mundo. Quando finalmente ficou sozinho na varanda, Santiago tirou seu telefone simples, um modelo básico que contrastava comicamente com os smartphones de última geração que todos os outros usavam, e ligou para alguém. Olá, querida, disse ele suavemente. Sim, a festa foi educativa. Não houve problemas. Na verdade, foi uma noite muito produtiva. Encontrei alguns jovens que precisavam de uma lição sobre humildade,
e talvez tenham aprendido algo. Também encontrei um rapaz brilhante que vai estudar engenharia ambiental. Já ofereci uma bolsa para ele. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. Sim, amor, estou voltando para casa agora. Vou acordar cedo amanhã para pescar. Afinal, sou apenas um pescador que às vezes faz outras coisas. Santiago guardou o telefone e caminhou calmamente em direção à saída da mansão. Na entrada, onde horas antes havia sido questionado pelos seguranças, agora foi cumprimentado com profundo respeito. Ele caminhou até a rua onde havia estacionado seu veículo, uma picape Ford simples, de 10 anos, que usava para transportar seus equipamentos de pesca. Contrastava drasticamente com os carros de luxo que ainda estavam sendo retirados pelos manobristas. Antes de partir, Santiago olhou mais uma vez para a mansão iluminada, onde a festa havia finalmente chegado ao fim. Sorriu gentilmente, colocou seu chapéu de palha na cabeça e dirigiu de volta para sua casa simples à beira-mar, onde acordaria em algumas horas para mais um dia de pesca. Porque, no final das contas, era isso que ele realmente era. Um pescador que havia aprendido que as maiores fortunas não estão nos bancos, mas nas lições que a vida nos ensina e na forma como escolhemos tratar nossos semelhantes. A história do pescador milionário se espalharia rapidamente pelos círculos sociais de Miami, tornando-se uma lenda urbana sobre humildade, sabedoria e a importância de nunca julgar um livro pela capa. Mas para Santiago, seria apenas mais um dia que o mar lhe ensinou algo valioso sobre a natureza humana.